Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, segunda-feira, dia 25 de novembro, 34ª semana do Tempo Comum, os últimos dias deste ano litúrgico, e já nos aproximando aí do próximo domingo, onde inauguraremos um novo tempo de meditação com o tempo do Advento. E eu quero te convidar, nessa segunda-feira, a iniciar esse nosso momento invocando a presença de Deus entre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, eu quero te convidar a tomar em mãos a palavra que está no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos de 1 a 4. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas. Diante disto, ele disse: Em verdade vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhes sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nós estamos aqui agora tratando de um tema que é muito caro a São Lucas, que é a necessidade que o discípulo de Jesus tem de ser desapegado dos bens materiais. E eu vou dizer aos senhores e senhoras que se essa verdade do Evangelho de Lucas ela não cai no nosso coração, é muito difícil nós realmente sermos felizes na nossa vida cristã. Eu falo por experiência própria, que não ter algo, não ter coisas nas quais estar apegado é muito bom. Dá a nós uma sensação de liberdade, dá a nós uma sensação de tranquilidade diante de Deus, de saber que o nosso único bem, o nosso único tesouro é Ele. E o restante, Ele vai acrescentando na medida em que nós necessitamos. Nós estamos tão acostumados a viver do supérfluo, a viver do muito, a ter em fartura, a ter em abundância, que nós, quando vamos ofertar algo de nós aos demais, ou algo nosso ao próprio Deus, nós não somos abundantes nem fartos. Nós damos tudo o que é de melhor para os nossos e para nós mesmos, mas quando um pobre bate à nossa porta ou quando a paróquia realiza uma campanha pedindo roupas, calçados, brinquedos, ou até mesmo uma campanha para a manutenção dos seus espaços ou para ajuda a um lar de idosos que ela mantém, ou uma creche, ou um hospital, nós damos o que sobra e às vezes o que de pior nós temos. Por quê? Por que eu mereço tudo e o outro nada? Por que eu mereço o melhor, Deus e as coisas de Deus, aquilo que me sobra, aquilo que já não tem mais interesse e serventia na minha casa? É tão comum isso, a gente chega nas casas paroquiais, as casas paroquiais são um amontoado de coisas, ao menos é a realidade que eu conheço, um amontoado de coisas que as pessoas não quiseram mais e foram doando para a casa do padre. Coisas velhas, estragadas. A gente chega nas cáritas paroquiais, há roupas dentro das sacolas ou dos sacos que mandam, que são impossíveis de serem aproveitadas. Roupas que vêm sujas de fezes humanas. Roupas que vêm sujas de urina. Roupas rasgadas. Roupas que, infelizmente, não dão para ser aproveitadas. Brinquedos que enviam para as crianças, todos quebrados, bonecas sem cabeça, sem braço. Ora, como a criança pobre vai fazer com isso, se não jogar no lixo? Por quê? Por quê? Que eu encho os armários da minha casa de brinquedos para os meus filhos, mas quando vou tirar desses brinquedos para dar para os pobres, para as crianças carentes, eu tiro os carrinhos que estão sem roda. Eu dou aquilo que não serve. Deus não está no outro.
E se eu estou abrindo mão daquilo para a minha vida, o meu conforto, a minha casa, para dar ao outro, eu não tenho que dar o melhor, porque é para Deus que eu estou dando? Por que esse egoísmo todo? Por que essa mesquinhez em ofertar? Não gosto de falar de dinheiro, mas às vezes é triste quando, por exemplo, depois da apresentação das oferendas, no momento da coleta, do ofertório, você vê aquela igreja lotada e você sabe quem são as pessoas que estão ali, gente que tem condições, gente que pode ofertar um pouco mais, e a única coisa que você recebe na coleta para a manutenção das obras da igreja, para o culto divino, são moedas de R$1 e notas de R$2. Dá o que sobra, não o melhor. Aquela viúva do Evangelho deu o que melhor tinha. Ela deu tudo. Ela deu o que era necessário para comprar o pão de cada dia, mas ela deu. E ela confiou que Deus providenciaria. Ela não teve medo de se entregar completamente à vontade de Deus. E eu tenho certeza, não passou fome. Não ficou um dia sequer sem o que comer. Caríssimos, nós precisamos aprender a ter um coração desapegado das coisas da terra, porque nós morreremos e tudo isso ficará aqui. Tudo que nós conquistamos ficará aqui. E te digo mais, em muitas famílias servirá de motivo para discórdia e briga. Porque a pessoa que acumulou tudo aquilo, a pessoa que construiu todo o império, não foi capaz de mostrar aos seus que aquilo era apenas passageiro, que eles não deveriam utilizar daquilo para se engrandecer, mas para cuidarem uns dos outros e daqueles aos quais o Senhor lhes mandasse cuidar. É tão triste. Quantos lares de idosos da igreja estão aí passando necessidade porque as pessoas não colaboram? Quantas creches, quantas casas de recuperação passando dificuldade porque as pessoas não colaboram. E quando colaboram, dão o mínimo. O mínimo. É uma vergonha, caríssimos. É uma vergonha. Se eu oferto, se eu tenho coragem de ofertar uma moedinha de 1 centavo à casa de Deus, o que eu não tenho coragem de ofertar aos que batem à minha porta? Comida estragada? Refrigerante sem gás? Sanduíche de alface? O que eu não tenho coragem de ofertar aos que batem à minha porta? Que passam frio, que passam necessidade, que passam fome. Que esse início de semana, com essa meditação, te faça pensar. Eu tenho sido generoso para com Deus? Tenho dado o que de melhor tenho, sem esperar recompensa, mas sabendo que aquilo não me pertence, pertence ao Senhor e por isso eu devolvo? Ou eu estou dando aquilo que me sobra? Meu dízimo. Estou devolvendo meu dízimo? Estou colocando à disposição da casa de Deus também os meus recursos para manter todo esse trabalho? Que você pense, você reflita, e se você se der conta de que está pecando neste sentido, você procure quanto antes o sacerdote da sua paróquia e se confesse. E seja generoso na sua confissão. Não esconda coisas. Depois, seja generoso na sua participação na paróquia. Não faça corpo mole. Por fim, seja generoso na sua oração, porque é através dela que Deus vai formar um coração livre e desapegado em ti e nos teus. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.